O meu primeiro registro de memória, que eu me lembro com clareza, eu tinha por volta de uns 5 anos, 6 anos de idade. Segundo relatos dos meus pais, eu comecei a andar com 9 meses de nascido. E a partir desses registros, eu lembro também de alguns outros episódios muito claros em que eu tinha por volta de 10 anos, por volta de 12 anos. Aos 12 anos é o registro que eu tenho maior percepção de detalhes acerca de acontecimentos específicos assim da minha vida e do meu crescimento, do meu amadurecimento. Então, esses pontos que eu mencionei, eles fazem parte de quem eu sou hoje, com 44 anos de idade. E esse caminho, esses acontecimentos que houveram entre os 9 meses que eu comecei a andar até os 44 anos de idade, sendo pai, sendo esposo, sendo profissional, conta várias histórias ligado a uma história única. E esse tempo eu tenho recebido na minha mente uma enxurrada de informações sobre esses acontecimentos. Porque hoje eu tenho me questionado muito acerca de qual é o meu propósito de vida, qual é a minha missão, porque eu não acredito que eu nasci por acaso. Eu não fui escolhido do ventre da minha mãe para ser algo aleatório. Provavelmente existe uma história, um acontecimento ou um objetivo específico para que eu viva a minha vida, para que eu desfrute desse tempo de vida na Terra. E eu tenho feito essa ligação entre o meu passado e o meu presente. E apenas isso. O futuro é algo que eu não tenho clareza, embora eu tenha expectativa. Mas o presente é até onde a minha história foi. O meu passado me ensina muita coisa, a minha trajetória me ensina muita coisa, o meu caminho é uma prova clara de que eu vim aprendendo muita coisa no decorrer da minha vida. Esse aprendizado é parte do processo que eu preciso para me executar tudo aquilo que eu preciso executar como pessoa. Eu vou estar falando vários pontos, como eu falei, das enxurradas de informações que eu tenho recebido no meu coração e minha mente esses últimos dias, e é fruto de um questionamento. Esse questionamento é o que eu mencionei, digo, olha, qual é o propósito da minha vida, qual é o propósito da minha estada na Terra? A gente tem o hábito, pelo menos eu tenho o hábito de achar utilidade para as minhas ações. Qual é a utilidade do que eu estou fazendo? Seja como pessoa, seja como pai, seja como filho,
seja como profissional. Eu quero achar uma utilidade para tudo que eu estou fazendo e por isso eu reflito muito sobre minhas ações, sobre meus hábitos, sobre a minha forma de pensar, sobre a minha forma de agir. Eu analiso muito a minha comunicação com as pessoas. Eu acho que todas as pessoas que aproximam a mim ou que eu me aproximo a elas, existe uma história sendo contada e essa história tem a ver com a minha vida, tem a ver com o porquê que eu nasci e com a minha missão de vida. Então eu não deixo passar nada despercebido, principalmente hoje, como mencionei, com 44 anos de idade, eu tenho muito mais clareza sobre a minha comunicação, que às vezes não é as palavras, que a minha comunicação através dos meus atos e ações, ela surte um efeito muito maior do que eu imagino, ou pelo menos do que eu já tive clareza ao longo do tempo. Mas tudo isso é parte de de algo específico. E eu quero estar mencionando 2025. Várias coisas aconteceram na minha história, então eu tenho muita história para contar. E talvez não. Isso eu vou falar com toda certeza, 100% de certeza, que a minha história ela é parte de um quebra-cabeça. E talvez você que vai ver esse vídeo é uma peça desse quebra-cabeça também. Então, com certeza a tua história tem um caminho, tem uma objetividade, tem tem uma composição específica que chega exatamente no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo. Eu não sei se você vai estar vendo no mesmo dia que eu estou gravando, mas você vai ver em algum dia. E esse dia você vai começar a analisar as tuas ações ou puxar na tua memória esse registro de onde você nasceu, de qual registro mais antigo você tem na sua mente e para qual motivo você lembra desse registro. Quando você analisar a tua história, você vai imaginar por que que eu lembro desse pequeno insight, desse pequeno acontecimento. Como eu falei no começo, eu lembro disso em torno de entre 5 e 6 anos de idade. Um acontecimento que ficou gravado na minha mente e é muito claro para mim hoje. E por que que eu não lembro de nada antes e eu lembro de flashes espaçados? Eu não lembro numa continuidade de todos os dias. Eu lembro de um acontecimento e mais para frente outro e mais para frente outro e essa série de lembranças vão formando uma história. Essa história é exatamente a, o caminho claro que eu fui trilhando até chegar no meu em 2025. Então, com 44 anos depois, esse primeiro episódio juntou no segundo, juntou no terceiro e vai juntando ao longo desse tanto de tempo, de 44 anos de história, sendo formada por pequenos flashes, pequenos quadros de filme na minha mente, e que isso se tornou ou está se tornando um filme completo. Mas ele ainda é roteiro, ele não é conclusão de obra. Então, eu acredito que a composição desses acontecimentos é o que me faz analisar a minha história hoje e pensar: a minha história, ela é um quebra-cabeça sendo montada. E assim como é montada por episódios específicos da minha vida,
ela também é montada com pessoas, com pequenas ligações e que eu tive com algumas pessoas ao longo do tempo. E a partir de que liga, de que tem essa conexão é parte de uma história toda. Então existe uma ligação muito clara hoje para mim entre a minha história e as pessoas que eu passei pela vida delas e formei uma história. Eu formei um, um flash, um pequeno momento em que a vida dessa pessoa fez parte da minha história e eu da história dela. Só que a grande sacada é qual é a relação que tem entre a minha história, a história dessa pessoa, e qual é o caminho que essa história vai levar. Porque eu acredito que nós temos o grande privilégio de usufruir de tudo que tem de melhor sobre a Terra, e não só porque é de melhor, mas porque nós mesmos fomos fazendo esse caminho. A nossa história ela vai gerando, vai sendo guiada para um objetivo específico. E não é simplesmente o dia da nossa morte. A nossa vida, ela não vai guiando apenas para a nossa morte, para o último dia de vida que nós temos sobre a Terra. Ela vai sendo guiada para uma formação de história. Existe um momento que essa história irá acabar. Então, acredito que muitas pessoas gostam de filmes, séries, e essa história tem um início, um meio e um fim. Mas a questão é, o início nós não temos controle e nem o fim. E sim a composição entre o início e o fim dessa história. Então eu tenho essa clareza hoje de que eu preciso analisar com muito cuidado as minhas ações, a minha comunicação e o meu comportamento para que o desenrolar dessa história seja equilibrado, que vai haver vários pontos positivos que eu vou me lembrar com muita felicidade, vários pontos que eu vou julgar como negativos porque eles não foram tão satisfatórios, mas eles são exatamente o gatilho para que eu me desenvolva, não simplesmente um ponto ruim na minha vida. Esse ponto que eu julgo ser ruim é, é o ensinamento, é a pressão certa para que eu me desenvolva. Então hoje eu estou treinando não treinando, mas absorvendo a ideia de que as coisas que eu julgo ruins são os pontos que eu mais aprendo e mais desenvolvo o meu ser pessoa, o meu ser humano, o meu ser profissional, o meu ser pai, o meu ser filho e esposo. Então, se não fosse esses momentos difíceis, eu não aprendi do berço a ser um pai. Mas o fato de eu ter um filho hoje me põe a pressão certa para que eu desenvolva o ser pai. Assim como eu nasci, eu não sabia ser filho. E ao longo do tempo eu fui crescendo e valorizando muito mais as ações que meus pais fizeram para me criar, para me manter em sanidade mental, para me colocar num ambiente que eu fosse capaz de viver minha vida com maturidade, com autoridade, com responsabilidade. A partir de que eu fui envelhecendo, eu fui valorizando mais as ações dos meus pais, porque essas ações foram me treinando a ser filho, executando. Então os momentos difíceis, eles são indispensáveis para a nossa vida. Eles são talvez muito mais importantes
do que os flashes de alegria, de felicidade, de descontração. E às vezes, por a gente achar que os flashes de felicidade e descontração, eles são muito agradáveis, são prazerosos, parece que os momentos difíceis, a gente quer apagar ele da nossa história. E na verdade deveria ser o contrário. A gente deveria se deliciar, ter muito prazer mesmo dos momentos bons, mas a gente deveria analisar com um pouco mais de cuidado os acontecimentos que nós julgamos ruins. Então eu quero estar falando sobre isso. Pretendo acreditar que eu estou gravando para que o meu eu do futuro veja. Para que o meu eu do futuro analise melhor o meu passado. Hoje eu dependo da minha mente trazer as informações do meu passado para que eu interprete. E hoje nós temos a capacidade de gravar simplesmente um vídeo que vai te mostrar quem você era antes e quem você se tornou. Para que serve a tua história e para quem a tua história também faz muita diferença. Porque nós temos o hábito de pensar que nós estamos sozinhos no mundo e ninguém se importa com a nossa história. E eu já pensei muito isso. Mas eu acredito que nós não somos um ser aleatório. A natureza é muito clara quando você entra num bosque, você vê uma infinidade de árvores, uma infinidade de arbustos, de ramalheira, tipos específicos de folhagem, uma árvore maior, uma mais baixa, uma um pouco com torturas, outras totalmente retas. Algumas têm uma sombra maior, outras têm uma sombra menor. Existe a grama, existe as raízes, as pequenas sementes nascendo. Então, eu analiso tudo isso e fico imaginando que as pessoas são assim também. De que se a gente olhar para a natureza e analisar como a natureza é bela e tem ligação entre uma coisa e outra, assim também somos nós. Por mais que nossa forma de interpretar a nossa vida ache que nós somos totalmente independentes de todas as outras pessoas. E tudo bem, por um tempo nós vamos ser assim. E como eu falei, que os momentos ruins, que a gente julga ruins, eles nos excluem de vários meios. E quando nós nos encontramos sozinhos em vários pontos da nossa vida, eu também vou abordar esses pontos mais para frente, esses momentos a gente se julga únicos no planeta, mesmo estando próximo a várias e várias pessoas. Eu já me encontrei em situações em que eu me sentia sozinho no meio da multidão, literalmente, porque a multidão não consegue entrar dentro da minha mente, não consegue entrar dentro do meu ser, dentro do meu, para conhecer realmente como eu me sinto. Então a multidão não tem essa capacidade. Existem pessoas que se achega próximo da gente, mas ela não tem capacidade de acesso às informações da sua mente. E ninguém pode fazer isso. Mas aí entra outra questão. Se essa pessoa não tem capacidade de entrar dentro da minha mente e me conhecer, como é que a gente vai fazer para nos tornar como a natureza? A proximidade traz ligação entre as partes que se torna um todo. Então, eu fico analisando esses pontos para achar sentido para a minha vida hoje. Digo, olha, tudo tem a ver comigo, com o meu comportamento. Eu não preciso deixar ninguém possuir a minha mente, entrar na minha mente para descobrir quem eu sou. Eu tenho que me descobrir. A responsabilidade é minha de ser parte desse quebra-cabeça, de ser parte dessa história, que eu preciso analisar
ao meu comportamento, que assim como eu sou ajuda, sou apoio, sou companhia para muitas pessoas são apoio, ajuda, companhia para mim. E não é só me apoiando. Às vezes é sendo um peso para mim. Às vezes é sendo uma perseguição. Como o ditado popular diz, a pessoa que mais me ajuda, às vezes ela precisa ser uma pedra no meu sapato, para que eu me sinta incomodado o suficiente para aprender a me tornar uma pessoa mais paciente, mais focada, mais disciplinada em conviver. Porque às vezes uma pessoa me faz muito mal, mas o mal foi só dentro da minha mente. E eu julguei essa pessoa mal. E não é que todas as pessoas são boas. É que os acontecimentos nós podemos interpretar de várias formas. E entre dessas formas existe a maneira boa que nós julgamos e a maneira mal que nós julgamos. Mas o importante é sermos parte do todo. E eu acredito que não é para o mundo todo, mas é para algumas pessoas que a nossa vida vai fazer totalmente muita diferença. Então, eu tenho analisado isso, tenho vivido isso, tenho focado em manter a minha mente nisso, em descobrir o real objetivo de eu estar vivendo nessa terra, morando onde eu estou morando, tendo contato com as pessoas que eu estou. Então, esse final de ano serviu muito para me refletir. E isso não é propósito de ano novo do que eu estou fazendo agora. Em outubro de 2023, eu tomei um posicionamento de mudar a minha vida, de mudar toda a trajetória da minha vida. Eu tomei uma posição de agir diferente do que eu vim agindo e tomar alguns posicionamentos que alterariam literalmente a forma que eu estava vivendo. Então, de outubro de 2023, começou essa trajetória. Então, eu não estou preocupado com o início ou o fim do ano. Eu estou preocupado com a maneira que eu estou vivendo minha vida todos os dias. Que a virada de ano nada mais é do que uma virada de minuto, uma virada de horas, uma virada de dia, uma virada de ano, uma virada de 20, 30 anos. 44 anos se passaram e a gente fica nesse loop infinito de que no início do ano minha vida vai mudar, porque até o final do ano eu vou estar diferente. No meu entendimento, que é muito minúsculo, para a minha vida, eu não tenho como pôr essa interrupção. Lembra que eu falei do meu tempo de infância? Eu não consigo ver interrupções entre o dia que eu tenho consciência de um ato que aconteceu até os meus 44 anos. Em nenhum momento minha vida foi pausada. Em nenhum momento eu deixei de respirar. Em nenhum momento eu tive consciência de uma parada cardíaca para interromper um momento. É contínuo. Nada é pausado como a gente imagina que é. As coisas não existe um começo, um fim imediato. É uma história. Eu não vou me lembrar do dia que eu nasci, nem da maneira que eu nasci. Mas os meus pais me contaram parte do acontecimento. Então, a minha consciência entre o dia do meu aniversário, que foi o meu nascimento, até meu hoje, quando eu mesmo tenho a consciência de estar falando o que eu estou falando, isso é uma história contínua. Não existe focos específicos de separação entre essa história toda. Então o cronômetro não para.
até que ele não sirva mais para marcar história nenhuma. Então, eu analiso tudo isso e chego na conclusão de que nós, como seres humanos, temos o hábito de não pensar na ordem da nossa vida para achar um caminho, às vezes com torturas, com lugares mais íngremes, com momentos de grande descida, com vales muito longos, mas que isso não tem interrupção, isso é contínuo. Então essa história que eu contei agora, para abordar um pequeno momento da minha nova trajetória, que não é uma interrupção, é uma alternância de sentido. Desde outubro de 2023, eu mudei o sentido da minha vida. Eu mudei o sentido do caminho que eu precisava trilhar. Isso tem me trazido dia após dia até o dia de hoje. Então, que esse seja o momento específico que eu grave isso e que eu tenha em mente que, a partir daqui eu reveja esse vídeo, eu possa ter capacidade de analisar a minha vida e de ser não melhor ou pior, mas de absorver tudo que eu preciso para mim ser mais equilibrado mentalmente, espiritualmente, como pessoa, como profissional, como pai, como filho e como esposo. Tudo isso junto. Nós somos uma história completa. E para que isso seja completo, nós temos que ajustar várias coisas. Então, fica assim a minha gravação. E essa história é a história que tem a ver com a minha vida, com a minha forma de interpretar o meu caminho hoje.